Natal, nos dê sabedoria, nos dê graça, Senhor, meu Pai, continue abençoando cada um de nós, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém? Vamos ouvir a irmã Thelma louvar ao Senhor com o hino, e nós outros vamos continuar glorificando o nome do Senhor, amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa 388. Canta com vida, ó crente, doce será cantar. Anda só para a frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. Oh, canta com vida, ó crente, alegra o coração. Louva ao Deus clemente, com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do teu Salvador. Canta com vida, ó crente, Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo sim te levanta, quando medroso estás, se confiando cantas, seu amor verás. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Graças a Deus, o Senhor Deus tem nos dado graça para nós cantarmos diante das tribulações, diante das dificuldades, né? Porque só o Senhor pode nos fortalecer, pode nos dar força, né? Só o Espírito Santo pode nos revestir de poder, de graça, porque é isso que nós, nos dias que estamos vivendo, né? Buscar mais a presença do Senhor, chegar mais perto dEle, para que Ele possa nos fortalecer, para que Ele possa nos direcionar, para que possamos buscar cada dia mais a presença do Senhor, né? Bom, meus queridos, nesses dias de quarentena, nossos cultos todos reduzidos, e a IBD não vai ser diferente, né, Zequinha? Nós vamos estar fazendo o louvor, vamos estar ministrando a aula. E hoje nós vamos estudar a aula de número 9. Os irmãos que têm a lição, a aula de número 9, que traz por título, o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. O texto bíblico básico da nossa lição de hoje encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículo 8 ao 21. E diz assim o nosso texto bíblico. Porque em outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no mundo. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz se manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente
Como andais? Não como os nécios, ou seja, não como os loucos, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Deus, no temor de Deus. Amém? O textuário da nossa lição de hoje está em Romanos, capítulo 8, versículo 9, que diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Nós vimos aí estamos vindo, né, de uma sequência de lição aprendendo sobre o Espírito Santo. As lições trouxeram vários títulos, e todos eles relacionados ao Espírito Santo. E por mais que demos essa parada da quarentena, a gente vamos retomar agora na lição de número 9, que vamos falar do poder do Espírito Santo, né? Meus queridos, sempre que nós falamos sobre poder, cada um de nós temos uma definição. Dependendo para quem você pergunta o que significa poder, a pessoa vai te falar alguma coisa, entendeu? Mas geralmente está relacionado ao quê? A uma pessoa ser superior à outra, uma pessoa ter o poder, né, sobre outra pessoa, bem assim, uma pessoa poder mandar em outra pessoa, certo? Sempre que nós perguntamos isso, se você perguntar a criança o que é poder para ela, ela vai lembrar dos heróis ali, dos quadrinhos e tudo mais, dos desenhos infantil, né? Mas hoje nós vamos falar do poder do Espírito Santo. O que vem a ser o poder do Espírito Santo? Por que que o Senhor Deus, que Ele é detentor de todo poder, todo poder está concentrado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Todo poder foi dado, todo poder é propriamente de Deus, é exclusivamente de Deus. Entendeu? O que acontece? Assim como a autoridade, ele pode delegar ao homem, através de quem? O poder ele é delegado ao homem, ele é passado ao homem através do Espírito Santo. Entendeu? Quando nós lemos aqui a palavra introdutória, o texto bíblico básico, nós podemos ver o seguinte, que porque em outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. A primeira coisa que vemos o poder do Espírito Santo em nossas vidas é através da transformação da pessoa, entendeu? Quando nós vemos que o Senhor Deus, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala assim, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Essa virtude do Espírito Santo, nós conhecemos Atos é a primeira vez que vai falar em Atos 2 do batismo do Espírito Santo, aonde o povo estava em Jerusalém, esperando do alto ser revestido de poder. Quer dizer, ser cheio do Espírito Santo, lição de número 9. Entendeu? Então eles estavam esperando em Jerusalém o quê? Serem cheios do Espírito Santo, serem revestidos. Era uma promessa do Pai. Era uma promessa que o Senhor Deus tinha feito, o Senhor Jesus tinha feito a eles. Ele falou, olha, eu vou morrer. Então não importa o que tem que acontecer, eu tenho que morrer, eu tenho que descer à sepultura, né? Mas eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, eu vou ao Pai. E eu vou pedir ao Pai para que mande o Consolador, para que mande o orientador, o ensinador. Quem é esse? O Espírito de verdade. O Espírito de verdade que é o quê? O Espírito Santo de Deus. Aquele que veio para nos ajudar, aquele que veio para nos consolar, aquele que veio para transformar as nossas vidas. Então, o poder do Espírito Santo começa aí. Ele foi designado por Jesus, entendeu? Para vir nos ajudar, para vir nos orientar. Então, hoje, nessa lição, nós vamos aprender característica desse poder, característica do cristão, quando ele é revestido pelo Espírito Santo. Então, porque não adianta a gente falar, porque uma coisa que muitas pessoas acham que é verdade, é que se eu falar em línguas estranhas, eu já sou cheio do Espírito Santo. E não é bem assim. Não é simplesmente você falar em língua estranha. O poder do Espírito Santo, ele tem uma dimensão muito maior, entendeu?
Mas, infelizmente, com o tempo, as pessoas têm ligado o quê? O Espírito Santo, falar em línguas. Falar em línguas é um dos dons, entendeu? É a confirmação. A Bíblia fala que ela é a confirmação que você foi batizado com o Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo. Mas a partir do momento que a pessoa ela recebe o Espírito Santo na vida, acontece muitas outras coisas nela. Na vida dela, no ambiente onde ela vive, no jeito dela viver. Porque a primeira característica do Espírito Santo na vida de um cristão é transformação. Então não adianta a gente querer falar que, eu sou cheio do Espírito Santo, tenho o Espírito Santo na minha vida, mas a minha vida é de igual modo que eu era lá no mundo. Então não, está errado. Então, porque quando nós lemos Efésios 5, o primeiro versículo, o versículo 8 do texto de Efésios 5, que é o nosso texto básico, nós vamos ver lá o seguinte, porque em outro tempo erais trevas. Ele fala, ora, outro tempo, um tempo atrás, vocês eram trevas. Hoje não, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aí ele coloca aqui ainda em parênteses, no versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Então quer dizer o quê? A pessoa, primeiro poder, a pessoa é persuadida pelo Espírito Santo, entendeu? A se chegar a Deus. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então esse é o primeiro poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E o que? Através disso vem a transformação de vida. Entendeu? Não tem como a pessoa ser cheia do Espírito Santo se ela não for transformada. Não tem como. A pessoa pratica, vive no mundo, vive praticando o que ela praticava quando estava no mundo, aí chega aqui e fala que está cheia do poder de Deus. Não, ela não está cheia do poder, ela está cheia de outro negócio por aí, mas não do poder de Deus. Porque a Bíblia mesmo fala que em outros tempos vocês eram trevas, mas hoje não, hoje vocês são luz, hoje vocês foram transformados, vocês foram renovados, vocês foram modificados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então é isso que nós vamos ver nessa manhã, algumas características. E outra coisa, gente, muitas pessoas têm falado o seguinte, olha, aquele negócio lá de batismo com o Espírito Santo só aconteceu lá. Em Atos 2, cumpriu a promessa, acabou. Não é bem assim. Pedro ainda falou que ia atingir os outros que estavam longe. Então nós também hoje, o avivamento na igreja, o avivamento espiritual na igreja, é algo que todo cristão, é algo que todos nós devemos buscar. Devemos buscar, e nós vamos ver no último ponto dessa lição, alguns requisitos para o cristão, que ele pode estar buscando a presença do Senhor para ele ser cheio do Espírito Santo. Porque não é algo que se pode comprar. Não é algo que você pode fazer alguma coisa, você pode comprar, ser cheio do Espírito Santo. A presença de Deus é impossível você comprar. É impossível você... Não tem como, você tem que buscar. Tem que haver sacrifício da nossa parte, para que nós possamos então receber do alto a graça do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Então nós vamos estar vendo isso. A necessidade da igreja, nos dias que estamos vivendo, de estar cada dia mais, buscando a presença do Senhor, buscando do alto o quê? Um reavivamento espiritual dentro das nossas igrejas. Isso não estou falando de placa de igreja, estou falando da noiva do Cordeiro de um modo geral. Porque o que mais temos visto é as pessoas buscando o movimento, mas não buscando a Deus, não é verdade? Então nós vamos estar vendo nessa manhã algumas características do poder do Espírito Santo. Mas a principal característica que nós vemos é a transformação, é o poder de transformar o homem. É o único que pode mudar a natureza humana, é o único que pode mudar a forma de nós pensar. Porque todos nós, antes de virmos para Deus, nós éramos outras pessoas, pensávamos diferente, fazíamos coisas diferentes. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele adentra em nossas vidas e o Espírito Santo nos transforma. Ele nos convence de nossos pecados. Então nós podemos chegar mais próximo de Deus. Amém? Na palavra introdutória, nós vemos o seguinte, olha. Nela vemos que o poder pertence a Deus e que Jesus prometeu revestir seus seguidores com essa capacidade, a fim de que pudesse cumprir propósitos específicos. Olha só que interessante isso aqui, eu fiquei muito agradecido ao nosso Deus. Gente, buscar a presença do Senhor é algo que todo crente tem que fazer. É algo que todo cristão tem que fazer. Só que às vezes o crente ele acha que Deus não conhece a natureza do pensamento humano.
Ele acha que o Senhor Deus, ele não conhece o que o ser humano pensa, o que o coração deseja. Então as pessoas às vezes buscam, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, eu quero ser cheio. Mas por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Na primeira vez em Atos capítulo 1, versículo 8, nós vemos escrito assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas. Isso é Jesus falando para os discípulos, olha, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o Senhor Deus falou, olha, eu vou mandar o Espírito Santo para vir ficar com vocês. Vocês vão ser cheios. Só que tem objetivo. Tem objetivo em você ser usado, em você ser cheio do Espírito Santo. Não adianta você buscar, eu quero ser cheio, mas para que você vai ser cheio? Para me promover. Não, Deus conhece o seu coração. Deus é o único que conhece, esquadrinha o coração do homem, sabe o que nós pensamos, mesmo antes da gente pensar. Então não adianta a gente tentar enganar Deus. É uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, as pessoas tentando, não. Entendeu? Ou às vezes a pessoa vai, eu nunca fui batizado do Espírito Santo, mas você tem buscado batismo com o Espírito Santo? Você tem buscado ser cheio? A outra pergunta é, por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Porque a partir do momento que o Espírito Santo entra nas nossas vidas, nós somos impulsionados ao quê? A trabalhar para o reino de Deus, o desenvolvimento. E nós temos algumas características do poder que nós recebemos, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, recebemos o revestimento espiritual, nós somos impulsionados. A primeira, testificar de Jesus Cristo. Pregar a palavra, levar a palavra. A partir do momento que você é revestido, você é impulsionado. Porque o Espírito que nós recebemos não é um espírito de medo, mas um espírito de coragem. Então, a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo, você é impulsionado. O Senhor Jesus falou, olha, e ser-me-eis testemunha. Não foi para a gente ficar dentro da igreja. Não foi para a gente falar em línguas no culto de domingo à noite, ou para a gente, não. Entendeu? É algo muito mais. Lembra que eu falei que era muito mais do que falar em língua? O falar em línguas é algo maravilhoso, é algo lindo. Mas ele é um dos dons. Outra questão, testificar de Jesus Cristo na terra. Segundo, operar sinais e maravilhas. Lá em Atos capítulo 5, 15 e 6, nós vemos que os primeiros que foram cheios, Atos 2, ele vai falar que a igreja se reuniu, a igreja esperou, e veio o Espírito Santo e entrou em todos eles. Foi em todos que estavam esperando, mas eles estavam esperando, eles estavam buscando, eles estavam procurando ser cheios do Espírito Santo. Eles creram na promessa. Nem todos ficaram, mas eles creram. Os que ficaram foram cheios. E o que acontece? A Bíblia vai falar em Atos 5 e 15, sobre operar milagres e maravilhas, que até a sombra de Pedro curava os enfermos. Gente, isso é muito poder de Deus. Não tem como um ser humano fazer isso. Só a partir do momento que somos revestidos do Espírito Santo. E eles traziam, a Bíblia vai dizer em Atos 5, que eles traziam os enfermos e eles colocavam à beira do caminho. Por quê? Porque quando Pedro ia passando, a sombra de Pedro ia curando os enfermos. Mas isso não era Pedro, isso não vinha de Pedro, isso vinha do Espírito Santo que habitava na vida de Pedro. Segundo, suportar o sofrimento. Atos 7, 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quem foi esse? Estevão. Isso aqui são referências da primeira igreja, da igreja primitiva, dos primeiros que foram cheios do Espírito Santo. Mas o que? Isso não é só para eles, isso vem para nós. Igual eu estava falando nisso, não tem como a gente passar por uma situação que igual mesmo estamos vivendo agora, se a gente não tiver o Espírito Santo para nos confortar, para nos consolar. Sempre que oramos, sempre que eu oro, eu peço, Senhor, envia o Teu Espírito Santo a cada um que está em casa, que está sozinho, que está isolado, para que venha o quê? Dar força, dar o poder para nós vermos suportar o sofrimento. Porque uma coisa que todo crente enfrenta, gente, é sofrimento, é aflição. Nosso próprio Jesus nos ensinou, falando, no mundo vocês vão ter problema, é a coisa de crente. Mas o que? O Espírito Santo de Deus vem com o seu poder e nos enche. E nos capacita o quê? Para que nós venhamos suportar. Terceiro ponto, quarto ponto, ganhar alma para o reino de Deus. Pregar a palavra, ganhar almas. Quando Pedro se levanta em Atos 2 e começa a pregar, foram quase 3.000. Depois, numa outra, foi mais 2. Então, assim,
essas características e confirmar a palavra de Deus. Através do quê? Através de sinais e maravilhas. Então, o que nós devemos buscar é o quê? Ser cheios do Espírito Santo. Para o quê? Para levarmos a palavra para trabalhar para o reino. Não tem outro objetivo do crente ser cheio do Espírito Santo, a não ser trabalhar para o reino. Entendeu? Não tem porquê. Por que nós vamos ser cheios? Para ficar no banco. Não. A partir do momento que você busca, o Espírito Santo ele é um espírito de coragem, ele não é um espírito de medo. Ele é um espírito de verdade, ele não é um espírito de mentira. Então o que acontece? Você vem a ser cheio do Espírito Santo na sua vida. Para você o quê? Levar a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam. Entendeu? E o quê? No momento que você realmente entrega, o Senhor Deus então conhece o seu coração. E a partir do momento que você conhece o seu coração, a verdade, o Espírito de verdade entra na sua vida. E a palavra de Deus ela é confirmada através de sinais, prodígios e maravilhas. Então é uma coisa que nós aprendemos com os nossos primeiros irmãos. Os primeiros irmãos da igreja primitiva. Então o Espírito Santo, ele não vem se você quiser ficar sentado num banco sem fazer nada. Então para que você vai ser cheio do Espírito Santo para você ficar dentro da igreja? Então aqui nós temos a primeira característica. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo vem a nós, para que nós possamos trabalhar em prol do reino de Deus. Amém? Ponto 1, revestimento do amor. Aqui traz um texto interessante. O poder do Espírito Santo é o termo utilizado para designar o momento que a terceira pessoa da Trindade reveste-nos de virtude para realizar obras específicas no reino de Deus. Amém? Lembra que eu falei? Obras específicas. Então, nós somos revestidos de poder, de autoridade, para que nós possamos trabalhar em prol do reino de Deus. Amém? Porém, aqui nós vemos o seguinte. O Senhor Jesus, vamos ler aqui, ponto 1, amor sempre. O mestre, o Senhor Jesus ele declarou o seguinte, olha, 2 mandamentos suprimiu totalmente a lei mosaica. Foi ou não foi? 2 mandamentos, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar o seu próximo. Uma coisa que o Espírito Santo, quando ele entra nas nossas vidas, ele nos ensina a amar incondicionalmente. A partir do momento que o Espírito Santo ele nos reveste, a partir do momento que somos revestidos com o Espírito Santo, ele começa a trabalhar nas nossas vidas, certo? Para que nós possamos chegar o quê? Amar incondicionalmente. Gente, isso é muito sério. Porque, gostar de quem a gente gosta é facinho. Mas amar incondicionalmente é o quê? Amar o nosso próximo. Então não importa quem seja o nosso próximo. O que importa é que nós vamos amar. Aqui o ponto 1 ele fala o seguinte, ponto 1, amor sempre. Não existe momentos bons ou ruins para praticar o amor. Devemos exercê-lo sempre. Olha só, não existe momentos bons ou ruins para praticarmos o amor. Devemos exercer sempre. O Senhor Jesus, quando ele retira, ele fala, olha, ama o seu próximo como a ti mesmo. Ele fala, o mestre, por que ele falou isso para o povo judeu? O mestre tinha consciência de que se os judeus amassem o próximo com a mesma intensidade e com o mesmo zelo devotados à lei, aquele povo causaria um impacto sem precedente na história da humanidade. Porque os judeus são muito zelosos pela lei. Então o Senhor Deus falou, se vocês esquecerem a lei e amar o seu Deus sobre todas as coisas, e amar o seu próximo como a si mesmo, vocês vão causar um impacto gigantesco na humanidade. Então, quando nós somos capacitados, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, para que nós venhamos a amar incondicionalmente. Quando nós falamos de amar incondicionalmente, estamos falando em perdoar, também quantas vezes for necessário. Quando Pedro chega para Jesus e fala, Senhor, quantas vezes devo perdoar uma pessoa que pecou 7 vezes contra mim? 7 vezes eu devo perdoar? Aí Jesus olha para ele e fala, Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, não importa quantas vezes for necessário. Toda vez que você perdoa uma pessoa, você está demonstrando um amor por próximo. Toda vez que você é capaz de perdoar uma pessoa,
você está demonstrando o amor pelo próximo, o amor que você tem pelo próximo. Então, irmãos, essa questão do perdão é algo que só o Espírito Santo, só através do Espírito Santo que eu e você podemos conseguir, é perdoar as pessoas. Porque no ponto 2 ele vai falar isso aqui, ó, o amor sem distinção. Quando nós falamos em amar, eu amar a minha esposa, é algo muito fácil. O Zeca amar, é fácil, né, Zeca? O Gilmar, a Silbene, é fácil. Agora, um amor sem distinção e um amor sempre, um amor incondicional é aquele que eu amo, mesmo que a pessoa não me ama, principalmente a pessoa que não me ama. Entendeste? É muito difícil, entendeu? A gente amar uma pessoa que não ama a gente, ou uma pessoa que fez mal a gente, ou a gente perdoar, entendeu? Ou a gente perdoar uma pessoa que fez mal a gente. Então, o Espírito Santo, a partir do momento, olha só, o escritor dessa lição trouxe esse ponto do amor como a principal característica, o revestimento de amor. Porque a partir do momento que somos cheios do Espírito Santo, somos revestidos de um poder, de uma capacidade de perdoar, de uma capacidade de amar. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que foram capazes de perdoar outras pessoas que fizeram atrocidades contra as suas vidas. Pessoas que vêm para o Senhor Deus transforma a vida dela, e o Espírito Santo, através do Espírito Santo, ela tem a capacidade de perdoar pessoas que fizeram muito mal à sua vida. Que às vezes a gente olha e fala, eu não tinha essa capacidade desse perdão. Entendeu? Por quê? Porque o Espírito Santo ainda está trabalhando nas nossas vidas. Porque o processo, tudo é um processo. O Espírito Santo ele vem, nos convence dos nossos pecados. A gente aceita o Senhor Jesus como nosso Salvador. Então ele começa uma transformação nas nossas vidas. Que o objetivo principal é transformar a vida de cada um de nós. Amém? No ponto 2, revestimento de resiliência. Irmãos, eu estou passando um pouco rápido pelos pontos, porque tem 4 pontos importantes. Eu quero chegar no último aqui, antes de dar nosso horário ali. Já está quase chegando, né? Revestimento de resiliência, ou seja, revestidos de capacidade de suportar todas as coisas. Olha só, o poder do Espírito Santo nos torna absolutamente capazes de suportar experiências difíceis da vida. Olha só, às vezes a gente olha para uma pessoa, para um irmão que passou por uma situação, nosso Deus do céu, que a gente olha e fala, como que essa pessoa conseguiu suportar passar por isso? Está aqui a resposta. Porque o Espírito Santo nos capacita, nos dá o poder, entendeu? Tem o poder de nos capacitar. Com o quê? De nos capacitar para suportar experiências de vidas difíceis na vida. Porque, irmãos, contudo, ainda que alguns problemas nos sobrevenham, contundentemente ou inquestionavelmente, temos o Espírito Santo para nos ajudar a vencer e superar os desafios que enfrentamos. Que nós vamos enfrentar dificuldade, que nós vamos enfrentar coisas difíceis nas nossas vidas, isso é coisa que estamos fadados, todos nós, todo crente. Quando eu falei agora em pouco, o Senhor Jesus, ele olha para nós, por isso ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Está dizendo, ó, vocês vão passar por dificuldade, mas eu vou estar com vocês. Porque todo mundo passa por dificuldade. O Senhor Jesus, na sua justiça, o Senhor Deus, tão justo quanto Ele é, que tanto o cristão quanto o ímpio passa por dificuldade. O sol nasce para todos. Porém, nós, como cristãos, temos o Espírito Santo em nossas vidas, que nos ajuda, que nos impulsiona, que nos fortalece, nos capacita para que nós possamos suportar cada uma dessas tempestades em nossas vidas. Aí nós temos um cristão firmado em Cristo, revestido de poder, supera o quê? As perseguições, as afrontas, as tribulações e as tentações. Somente através do Espírito Santo, somente através de uma comunhão com o Espírito Santo em nossas vidas, porque Ele habita em nós, a partir do momento que Ele habita em nós, que nós somos capazes de superar perseguições, assim como Paulo superou as perseguições. Assim como Paulo, o quê? Ele resistiu às afrontas, assim como os outros discípulos, às tribulações e às tentações.
Não tem como a gente resistir às tentações dessa vida se não formos capacitados pelo Espírito Santo para ser cheios, para que possamos suportar todas as coisas. 2.1 ele fala, capacidade de suportar o quê? Impulsos do pecado. Cada um é tentado conforme seu próprio desejo. Frase 1 do 2.1. Cada um é tentado conforme seu próprio desejo. Tiago, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14, ele vai falar bem disso. Ele vai falar, as tentações vêm de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Uma das coisas que todos nós devemos entender, uma coisa que tenta pode não tentar o Gilmar, ou pode não tentar o Zeca. Por quê? O inimigo das nossas almas, ele é especialista em conhecer o quê? As características do ser humano. Então ele sabe o quê? Ele não é onisciente, ele não sabe o que passa na nossa mente. Mas o que acontece? Ele sabe o que nós desejamos. Pelo quê? Pelos nossos atos. Pelas nossas fraquezas, ele consegue saber qual é o nosso ponto fraco. E é esse ponto fraco que ele usa o quê? Para o quê? Para causar impulsos nas nossas vidas. Para que nós venhamos cair em pecado. Então, ele fala aqui, ó, ou seja, cada pessoa é seduzida de uma maneira específica, dependendo daquilo que o atrai. Então, nós temos que tomar muito cuidado com uma coisa, irmãos, que eu já vi acontecer e que a gente já até discutiu lá em casa sobre isso. Temos que tomar cuidado o quê? A partir do momento que uma pessoa ela cai em pecado, uma pessoa ela comete um deslize na igreja, aí a gente age e fala assim, mas como? Com isso? Como que a pessoa veio a cair em pecado com isso? Queridos, Tiago, aquele que eu li, capítulo 1, versículo 14. Cada um é tentado com o seu próprio desejo. O que me atrai pode não atrair o meu próximo. Então nós temos que ter cuidado na hora da gente falar. Porque o inimigo, a partir do momento que você fala uma coisa dessa, você está dando brecha. Para Satanás o quê? Ele adentrar e tentar derrubar a sua vida. Então nós temos que sempre estar buscando nos fortalecer, porque cada um de nós sabemos os nossos desejos e as nossas vontades. E somente o Espírito Santo pode o quê? Pode nos fortalecer para que possamos suportar todas essas coisas, todas as afrontas. Até mesmo, olha só, quando Jesus foi tentado no deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o inimigo sabia o quê? Que ele estava com fome. Então o que ele tentou? Ele falou, ó, transforma essa pedra em pão para que você coma. Entendeu? Então o inimigo ele sabe exatamente o que eu e você deseja e o que eu e você quer, os nossos desejos ocultos, o que a gente deseja, ele sabe. E ele usa muitas das vezes isso para nos tirar, para nos distanciar do caminho do Senhor. Entenderam? E o que acontece? Lá em Efésios, capítulo 6, nós vamos encontrar o quê? As armaduras de Deus, para que nós possamos resistir ao quê? Ao dia mau. Só tem uma forma da gente resistir ao inimigo, da gente conseguir vencer as afrontas de Satanás, que é se revestindo das armaduras de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, para que nós possamos passar por todas as coisas. Amém? Aí no ponto 2.2, contra as aflições. Outra coisa aqui nesse ponto que eu gostaria de frisar. Muitas pessoas acham que o Senhor Deus, Ele envia as provas, Ele autoriza, né? Porque tudo é autorização de nosso Deus, Ele permite todas as coisas, Ele autoriza para que possamos sair da presença dEle. É muito pelo contrário. Todos nós precisamos de uma coisa chamada maturidade espiritual. Todos nós precisamos de uma chamada maturidade espiritual, uma base. E muitas das vezes somos provados antes de sermos usados. A transformação, primeiro, sempre vai começar em você. A transformação sempre antes de você ir pregar, levar a palavra para o mundo, ser usado no dom de curas e libertação, ser cheio do Espírito Santo, a transformação, aliás, ter os dons do Espírito Santo na sua vida, você vai ser, primeiro, transformado. A transformação precisa começar em mim. Precisa começar em nós antes da gente passar a ajudar outras pessoas, antes da gente passar a trabalhar na obra do Senhor. E aqui ele fala o seguinte, ó, nossas aflições são responsáveis por gerar em nós
a perseverança, pois quando conseguimos suportá-las, ficamos mais fortes. Lá no ponto 2.2. Então, essa questão das aflições, das provações, não é Deus querendo, brincando com a gente, querendo nos tirar da presença dele, não. Porque lá em João nós encontramos que Deus, o desejo de Deus, é que todos sejam salvos, certo? Então o que acontece? Essas provações é para que nós ficamos mais fortes, é para que nós possamos resistir coisas que virão para frente. Ou e muitas das vezes essas provações, o que? Nos auxiliarão no nosso ministério. Então, muitas pessoas que a gente conhece, o quê? Passaram por dificuldades e hoje são capazes de quê? De nos ajudar a passar por nossas dificuldades. São ministérios que Deus entrega. Mas primeiro o quê? A pessoa tem que aprender. E aprende como? Passando pelas dificuldades, passando pela prova. Mas o que acontece? Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá a capacidade para sermos cheios. E o que acontece? Lá em 1 Coríntios 10, 13, um texto lindo que nós temos aqui, ele fala o seguinte: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Ponto. Tudo que você está passando, outras pessoas já passaram. Entendeu? Então o que acontece? Essas pessoas que já passaram podem te ajudar. Entendeu? Podem te ajudar a passar por isso. Segundo, Deus é fiel. E Ele não permitirá tentações maiores do que você pode suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Olha só que lindo. Desculpa. Eu não resisti à tentação. Espera aí. Você deu mole. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, no momento que você é tentado, ele vai te mostrar uma saída para que você possa resistir e fugir da aparência do mal. Amém? Nós vamos pular aqui para o ponto, o 3, ele vai falar do revestimento para triunfar. Ele fala aqui, olha, quando a pessoa é da carne, ele faz coisa da carne, ele busca coisas da carne, mas quando nós somos do Espírito, buscamos as coisas do Espírito. E o Espírito Santo nos dá força para vencer todas as coisas. Lá em Gálatas, capítulo 5, vai trazer algumas coisas que o Espírito Santo nos dá força para que possamos resistir. Ele vai falar o quê? Estes são os males que o Espírito Santo nos ajuda a vencer: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. O Espírito Santo nos dá força para que nós possamos resistir todas essas coisas. Sobre a carnalidade, ele fala aqui o seguinte, olha, sobre a carnalidade e sobre a soberba. Ele vai falar, olha, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 15, ele vai falar mais ou menos assim, olha, a cobiça, ele coloca aqui, a concupiscência pode ser definida como uma intensa disposição para cobiçar algo. Por isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo para não cairmos em tentação. Pois a cobiça tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, primeiro, o que acontece? A tentação vem, cobiçamos algo, desejamos fazer alguma coisa. Só que ele fala, olha, a cobiça vai levar você ao pecado. Você cobiçar algo que não é seu, você desejar algo que não é seu, aquilo ali vai te levar ao pecado. E o pecado vai te levar à morte. Amém? Mas o Espírito Santo é quem nos dá força, através do seu poder, através da graça e da misericórdia do nosso Deus. Ele nos capacita, ele nos dá força para que possamos resistir todas as astutas ciladas de Satanás. Porque uma coisa temos que ter em mente, a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, Efésios 6, mas é contra todas as potestades de Satanás. Tudo aquilo que o inimigo tem feito contra as nossas vidas. Muitas das vezes você está bravo com o seu irmão de banco, ou com o seu vizinho, ou com o seu colega de trabalho. Você deve orar diferente, você deve orar para que Deus possa repreender todo maligno que está usando a vida dele para que venha te trazer o quê? Te trazer aflições, te trazer afronta, te colocar de um modo que você venha querer se afastar da presença do Senhor. Mas nós temos aprendido o quê? Que o Espírito Santo
pode nos fortalecer, Ele pode nos dar graça para que possamos resistir todas as afrontas do inimigo, né? Aí o que acontece? Aqui agora o ponto 4 para nós encerrarmos, rapidão. A capacitação espiritual. Todos nós precisamos ser capacitados, precisamos ser cheios. Porém, para que possamos ser cheios, precisamos de algumas coisas que nós precisamos seguir, certo? Agora, olha aqui, ele fala o seguinte, ponto 4. A plenitude do Espírito Santo é uma das mais significativas e maravilhosas experiências projetadas por Deus e destinadas aos membros de sua igreja. Significa o revestimento de poder espiritual, prometido desde o Antigo Testamento, também chamados de promessa do Pai. Amém? Porém, meus amados, nessa manhã, nós temos aqui alguns requisitos que precisamos buscar. Igual eu falei no começo, não pode ser comprado. Certa vez, os discípulos estavam pregando, e um Simão, feiticeiro, tentou comprar. Ele viu o que os discípulos faziam, curavam, operavam prodígios e maravilhas, ele tentou comprar. E os discípulos falaram, olha, isso aqui não se pode comprar. Você tem que buscar do alto, você tem que buscar do nosso Deus, para que possamos ser revestidos do Espírito Santo. Primeiro ponto dos requisitos, crer de acordo com as Escrituras. Tem que crer no que está na Bíblia. Não adianta a gente querer, eu estou querendo ser cheio do Espírito Santo, eu estou querendo seguir o meu Deus, mas tem certas coisas na Bíblia que eu não acredito. Eu tive uma experiência um tempo atrás, agora recentemente, que eu coloquei em dúvida uma parte de um texto na Bíblia e fui procurar para um grande pastor, amigo nosso, pessoa abençoada, e ele falou, olha Sérgio, a partir do momento que você coloca em dúvida uma frase da Bíblia, você pode jogar ela toda fora. Ou você acredita na Bíblia toda, ou você não acredita na Bíblia. Entendeu? Não tem meio termo. Ou você vai crer que toda a palavra escrita na Bíblia foi divinamente inspirada por Deus, é a palavra de Deus, ou você então não acredita. Então, o primeiro ponto, temos que crer na palavra de Deus. Amém? Pedir com fé, certo? Lá em Mateus 7,7, ele fala assim, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Lucas 11,13. Portanto, se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes a seu filho, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Só basta pedir. Tem que pedir o quê? Mas com fé. E a fé vem do quê? De ouvir a palavra de Deus, de crer na palavra de Deus, de crer no que está escrito na Bíblia. Segundo, orar com perseverança, buscar. Muitas vezes a gente ouve alguns irmãos falando, olha, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser batizado, né? Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero falar novas línguas, quero ter o dom de discernimento e tal. Mas eu pergunto, quantas vezes por dia você tem orado? Eu orei semana passada. E aí, todo dia? Não, eu só orei semana passada. Não é. É buscar, é ser perseverante para ser cheio do Espírito Santo. Obedecer de coração. Olha só isso. Obedecer de coração. Atos 1 e 2 é uma representação de obediência. Quando o Senhor Jesus falou com os discípulos, tinha quase 500 pessoas. Porém, quando o Espírito Santo desceu, tinha só 120. Poucas pessoas, né? Muito pouco no número inicial. Que obedeceram, que creram na palavra de Jesus, que perseveraram em oração e que obedeceram de coração. Quinto ponto, aproximar-se com confiança do Pai, demonstrar profunda sede por Deus e beber da água que Cristo oferece. Então, meus amados, não tem jeito da gente ser cheio do Espírito Santo sem termos uma vida pautada em Deus, querermos buscar a presença de Deus, nos colocarmos de joelho na presença do Senhor, nos prostrarmos com o coração voltado para Deus, crendo que Ele é o único que pode nos salvar, crendo que Ele é o único que pode nos encher, que Ele é o único que pode nos mudar a nossa vida. Igual eu falei no início, o Espírito Santo, a partir do momento que Ele vem em nossas vidas, nós somos transformados, nós somos mudados e somos colocados para trabalhar em prol do reino do Senhor. Amém? Foi um pouco
que o normal, mas eu creio que o Senhor Deus falou com cada um de nós nessa manhã, amém? Vamos estar fazendo uma oração, e quem é a Dai? A Dai vai louvar o Senhor com o hino? A irmã Thelma vai cantar ao Senhor com um corinho, e nós vamos recolher os dízimos e ofertas, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Pai, eu tenho falado a Tua palavra sobre aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Senhor, meu Deus, eu tenho aprendido, Senhor, muito, Senhor, meu Pai, nesta manhã com a Tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor, meu Pai, venha direcionar, Senhor, cada um de nós, para estarmos cada dia mais buscando a Tua presença, para que possamos estar cada dia mais, Senhor, meu Pai, sendo cheios do Espírito Santo. Meu Deus, abençoa, Senhor, cada um de nós, abençoa cada vida, abençoa cada família, cada lar, Senhor, aqui, que possam, Senhor, cada dia mais ser cheios, ser renovados, Senhor, pelo Espírito Santo. Meu Pai, eu clamo a Ti, Senhor, também aqueles irmãos que vão ofertar, multiplica, Senhor, na vida de cada um deles, Senhor, meu Pai, façam prosperar, Senhor, dê graça, Senhor, dê direção a cada um, Senhor, meu Pai, eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, vamos estar encerrando, orando para encerrar. Hoje à noite, nosso grande culto, a partir das 18 horas. Né, nossa equipe de vídeo aí e de áudio, firme. A partir das 18 horas estaremos aqui para o nosso culto de adoração a Deus nessa noite. E eu creio que será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Convido os irmãos a ficarem de pé. Sempre, irmão, nessas orações. Vamos lembrar dos nossos irmãos que estão em casas, que não podem estar aqui para aprender a palavra do Senhor, que não estão podendo cultuar. E pedindo para que o Espírito Santo venham capacitar, venham dar força, né? Venham revestir de poder para que eles possam resistir esses dias, para que eles possam ser fortalecidos nesses dias. E não só eles, mas cada um de nós, possamos ser cheios, possamos ser renovados pelo Espírito Santo para que possamos continuar firmes na presença do Senhor e buscando cada dia mais a presença do Senhor, não é verdade? Porque, irmãos, não tem como. Tudo que nós ouvimos nessa manhã, o poder que o Espírito Santo tem, entendeu? O poder que Deus tem para cada um de nós, a capacidade de suportar as aflições, a capacidade de suportar as lutas, de suportar as coisas difíceis dessa vida, somente receberemos se nós pedirmos e acreditarmos com fé e buscarmos com perseverança. Então vamos orar nessa manhã, agradecendo a Deus por esse momento que Ele tem nos dado, e pedindo que o Senhor Deus venha continuar dando força a cada um de nós, e sempre lembrando do nosso pastor Cassiano, da nossa pastora Lloyd, para que Deus venha cada vez mais dar força no Espírito Santo, venha confortar o coração do papai, para que ele venha continuar firme todos os dias, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por estar na Tua presença nesta manhã. Meu Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem
falado conosco, Senhor, meu Pai, através da Tua palavra, através deste estudo. Senhor, meu Deus, que essa mensagem, meu Pai, venha ficar gravada em nossos corações. Meu Pai, para que possamos, Senhor, nos lembrar delas, Senhor, meu Pai, e colocar em prática, Senhor. Que possamos, Senhor, meu Deus, dedicarmos mais tempo a Ti. Que possamos, Senhor, meu Pai, buscar mais a Tua presença, Senhor. Buscar mais o poder do Espírito Santo para nossas vidas. Para que possamos ser cheios do Espírito Santo e possamos, Senhor, resistir aos dias maus. Meu Pai, eu clamo a Ti nesta manhã, Senhor, abençoa cada família aqui presente. Que o Senhor venha, Senhor, transformar, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha revestir cada vida, Senhor, meu Pai. Meu Deus, eu não conheço o que precisam, o que necessitam, mas o Senhor, meu Pai, conhece o coração e a necessidade de cada um deles, meu Pai. Senhor, meu Deus, venha, Senhor, trazer força, venha trazer graça, Senhor, venha dar força, Senhor, meu Pai, a cada um dos nossos irmãos. Meu Deus, capacita, Senhor, para a Tua obra, Senhor, meu Pai. Reveste com poder e autoridade, Senhor, meu Pai. Meu Deus, tira toda a vergonha, Senhor, tira tudo aquilo que não provém de Ti, e que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Pai, eu clamo também por aqueles que estão em seus lares, em suas casas. Espírito Santo, venha visitar cada família, Senhor, cada irmão, Senhor, meu Pai, que estão nos seus lares neste momento, Senhor. Pai Santo, venha trazer um refrigério para aquela alma, venha trazer um refrigério, Senhor, para cada uma daquelas vidas, Senhor. Meu Deus de poder, meu Pai, dê força, Senhor, meu Pai. Abençoa nosso pastor Cassiano, a pastora Lóide, a sua família. Senhor, venha guardar os Teus servos com a Tua potentes mãos, Senhor, meu Pai. Venha, Espírito Santo, confortar o coração dos Teus servos, meu Pai. Deus, eu clamo a Ti neste momento, Senhor. Tem misericórdia da nossa terra. Tem misericórdia, Senhor, deste povo, Senhor, meu Pai. Meu Deus de poder, venha curar a nossa nação. Venha curar, Senhor, este mundo, Senhor, para que possamos nos reunir novamente, Senhor, meu Pai, e adorar ao Deus que tudo pode, ao Deus que cremos, Senhor, de todo o nosso coração, que pode mudar essa situação, meu Pai. Eu peço, Senhor, dá-nos um dia abençoado, dá-nos um culto à noite abençoado, fala poderosamente a cada coração, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Antes de encerrar, quero parabenizar as mamães, né? Mamães? Tem uma mamãe? Né? Tem uma mamãe. Mas as mamães que estão em casa, que vão assistir o vídeo depois, só Deus para conseguir dar graça, dar força e continuar abençoando a vida de cada uma, né? Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós. E nós dizemos: projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e até a noite, se Deus quiser.